Queridos, lembrando sempre que nós estamos falando sobre o que nós estamos falando. O tema deste ano fala de transmissão. Transmissão do quê? Aquele texto baseado em 2 Timóteo, que Paulo, escrevendo a ele, instrui para quê? Para que aquilo que ele aprendeu, ele transmita a outras pessoas, as pessoas maduras, para que possam fazer o mesmo com outras pessoas. Mas como transmitir? Como ensinar? Como falar? Como revelar a vontade de Deus? Isso que nós precisamos entender. E o tema desse ano vai abordar este aspecto. Nós temos, desde o início de janeiro, falado sobre isso. Nós já estamos no 3º culto de janeiro e nós temos falado de transmissão e precisamos entender a importância de transmitir aquilo que aprendemos. Pois é a instrução básica, tanto na grande comissão, em outros momentos, em outros textos que a gente vai estar lendo, fala sobre isso. Jesus disse para ir fazer discípulo e ensinar sobre toda a sua vontade, sobre aquilo tudo o que ele falou. E é nosso papel fazer isso. Nós estamos falando de pregar, de simplesmente falar? Não. Falar é um ato importante, mas é o menos importante dessa história toda no aspecto de ensinar. E nós precisamos ter o discernimento disso. Mas para termos o discernimento disso, o entendimento acerca disso, nós precisamos entender certas coisas. Entendermos o que é a igreja, entendermos o seu papel e como ela funciona. Foi o que nós ensinamos, falamos em termos de palavra e depois discutimos no pequeno grupo acerca da igreja, da importância e do seu papel. Entendemos que igreja não se trata de edifício, não se trata de prédio e nem simplesmente do local onde a gente reúne, que igreja somos nós. E mais do que isso, é o lugar da presença de Deus, ou seja, é a Sião, é onde a presença de Deus está. E mais do que isso, a igreja é a alegria de toda a terra. É através da igreja que Deus é revelado. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é apresentada diante de todo o principado e potestade, revelada para todo o poder celestial. E pela família de Deus, seu reino, o reino de sacerdotes, a nação santa, que somos nós, a igreja, as virtudes de Deus é propagada, como está lá em 1 Pedro 2,9, que fala justamente acerca disso. É falada a todos os homens e pregada a todos os homens. E nós precisamos entender que este é o nosso papel, como igreja, como família, revelar Deus ao mundo. Jesus foi a expressão viva do Deus invisível. Ele é a expressão da graça de Deus, ele é a expressão do amor de Deus. E nós temos que entender que esse é o nosso papel. Como ele, nós somos neste mundo, como igreja, com a mesma responsabilidade. E a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Depois de ter entendido isso, que esse é o papel da igreja, nós discutimos o aspecto da santificação, a importância da santificação, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Quem não vai ver Deus? Nem eu, porque não o entendi, mas mais do que não eu, ninguém vai ver Deus em nós. A santificação é para nos aproximar de Deus? É para estarmos mais próximos de Deus? Nós sabemos que não, porque quem nos apresenta e nos coloca na presença de Deus, quem é? É Jesus Cristo. É sua obra na cruz em nosso favor, é o corpo que morreu por nós. É o sacrifício que ele fez, é o sangue vertido, que nos apresenta diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, como está em Colossenses 1:22. Que é isso que nos coloca na presença de Deus e é isso que nos faz aceitável diante de Deus. Tendo esse entendimento que a santificação, nós nos santificamos não para estar mais próximos de Deus, mas para que nós, como família, coloquemos Deus próximo das pessoas, então nós temos que entender que é nossa responsabilidade o processo de santificação para revelar Deus ao mundo. Beleza? Tendo esse entendimento, que é o papel da igreja, e que sem santificação, eu preciso amadurecer, que é a jornada da santificação. A jornada de santificação é o meu processo de amadurecimento. Qual é o propósito disso? Deus me fez uma nova criatura, me deu do seu Espírito,
compartilhou comigo, eu sou coparticipante da natureza divina, ele me deu da sua natureza, me deu a autoridade para viver como filho de Deus. Se eu sou isso em Deus, e se sou pedra viva no templo que ele está construindo, o que eu tenho que fazer? Revelar essa obra de Deus. Esse é um compromisso pessoal. Se é um compromisso pessoal, como ele se expressa? Ele se expressa no coletivo, através da igreja. É na expressão dos relacionamentos, na forma como lidamos uns com os outros, como agimos e reagimos diante das pessoas, é que nós expressamos o nosso amadurecimento e revelamos Cristo em nossas ações. Tendo esse entendimento que é este o processo, então qual é o processo de santificação? Revelar Deus ao mundo. E à medida que eu vou amadurecendo, nós entendemos que eu vou fazer o quê? Eu vou testemunhar acerca de Deus, da obra que Ele fez, da transformação operada em minha vida e de quem é Deus. Por isso que Jesus diz lá em João 17:3, em sua oração, ele fala que a vida eterna está em conhecer o Pai. Então, qual é a minha jornada? Conhecer o Pai. Conhecer da sua vontade, do seu querer, para que eu possa ser expressão dessa vontade no mundo. Amém? E aí, nos meus relacionamentos, eu vou expressar o Pai. O grau de maturidade, ele vem à medida que eu vou entendendo e compreendendo as coisas, e entendendo quem eu sou nele, crendo nas suas promessas, e eu vou agir segundo essas promessas, ou seja, eu vou realizar as obras que glorificam o Pai. Por isso, nós precisamos entender isso. É muito simples viver o Evangelho, é muito simples viver o reino de Deus, é muito simples transformar a oração do Pai Nosso uma realidade nas nossas vidas. E nós precisamos aprender sobre isso e entender este aspecto importante, revelar o reino de Deus neste mundo. Não é isso que ele disse? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus pode ser santificado? Já é santo, já é glória. Ele é santificado em nossas vidas. Quando? Quando nós o honramos, quando nós o respeitamos, quando nós vivemos segundo a sua vontade. Amém? Então, eu tendo esse entendimento, o que vai acontecer? O reino de Deus se fará visível na terra. Por quê? Porque Jesus disse que o reino de Deus não viria de forma visível, mas ele estaria entre nós. Qual é a forma de tornar visível esse reino? Através das nossas vidas, através de como nós andamos e nos agimos e reagimos diante das situações neste mundo como família e como responsáveis por revelar a graça, a misericórdia, o amor e tornar o Deus invisível visível neste mundo. Tendo eu esse entendimento, aí eu venho no aspecto de testemunhar. Lá em João 20:21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Ele já tinha ressuscitado, e nesse momento, já era a segunda ou a terceira vez que ele aparecia para os seus discípulos. Ele aparece no meio deles novamente e diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem enviou Jesus? O Pai. O que Jesus fez? Da mesma maneira que o Pai o havia enviado, ele nos enviou. Enviou para quê? Para revelar o reino neste mundo. Isso que nós precisamos entender e compreender. Como eu revelo o reino de Deus neste mundo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Jesus, quando começou o seu ministério, o que ele falou? Lá naquela sinagoga, quando ele pega o livro de Isaías, como era seu costume fazer, e Jesus tinha o costume de estar sempre na sinagoga, fala como era seu costume, foi dada a ele a oportunidade de ler, ele pegou o livro de Isaías que entregaram para ele e abriu na passagem que dizia o quê? Que o Espírito de Deus estava sobre ele. Que ele veio para quê? Proclamar a libertação.
restaurar as vistas e pôr em liberdade. E antes disso, ele falou que era anunciado o reino de Deus aos pobres e que era o ano aceitável da graça do Senhor. Qual é nosso papel? Revelar o reino, proclamar o reino, proclamar a libertação, restaurar a vista, ou seja, trazer o discernimento, o entendimento da vontade de Deus, porque nós não estamos aqui para pregar religião e nem para ensinar ninguém a ser prosélito e nem viver uma religiosidade. Nós estamos aqui para revelar o reino, viver o reino, praticar tudo aquilo que seja da vontade do Pai. E Ele nos enviou para isso. Ele não nos enviou para outra coisa. E precisamos entender isso e ter isso muito claro em nosso entendimento. Então, se nós praticamos uma religião ou uma religiosidade, ou achamos que Deus existe por eu fazer as coisas boas, por eu ser um bom filho, orar todos os dias, ler a sua palavra, Ele tem a obrigação de me atender e satisfazer os meus desejos. Se eu acho que eu existo para isso e que Deus existe para isso, para fazer as coisas, para Deus atender às minhas necessidades e suprir as minhas dificuldades e não deixar que eu passe dificuldade, estou redondamente enganado quanto a isso. Deus não vai nos poupar de dificuldade, de problemas, se assim for necessário para revelarmos o seu reino. A gente precisa entender. Esta é a única promessa de Jesus que Ele nos fez. Não nos prometeu tranquilidade, muito pelo contrário, aflições. Aflições e dificuldades, mas o importante que precisamos entender é que nas aflições, nas dificuldades, nos problemas e nas lutas, temos que revelar Deus ao mundo. É fácil? Não, mas aprendemos sobre isso, é um processo e Ele nos coloca nessa situação porque Ele sabe que nós podemos. E a gente precisa entender isso, precisamos compreender essas coisas. A gente pode não entender o que nós estamos passando, e nem por que nós estamos passando, mas Ele sabe, e o que nós precisamos saber é que temos que revelar o Pai, mesmo nessas situações. Por isso Ele nos enviou para iluminar o entendimento das pessoas, para derrubar toda a fortaleza, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios 10. Ele fala, olha, as nossas armas são espirituais em Deus, não são armas carnais. E essas armas espirituais servem para destruir fortalezas e aniquilar sofismas. O que são sofismas? São pensamentos torcidos da vontade de Deus. Usam meias verdades, assim como Satanás falou para Eva uma meia verdade, assim nós muitas vezes estamos sendo instrumentos do diabo por falar coisas que não traduzem a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui para testemunhar do reino, revelar o reino como Ele quer, do jeito que Ele quer. Somos instrumentos dele, servos da justiça. Ele nos fez filhos, nos abençoou, nos deu tudo o que precisamos. Podemos não ter uma vida tranquila e nem ter todos os recursos financeiros que nós queremos ou desejamos, mas Ele nos deu o que nós precisamos. Por isso, nós precisamos entender, como está lá em João 15:16, ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. O que nós precisamos entender? Que nós fomos designados para ir viver o reino e dar o fruto que Ele planejou para nós. Precisamos, por isso, amadurecer. Esse é o testemunho. Quando nós amadurecemos, nós começamos a dar o testemunho daquilo que seja a vontade de Deus e revelamos os frutos que Ele deseja, como filhos, como instrumentos seus, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. E nós precisamos entender isso. Aí, nós começamos a entender o que seja o testemunho que Ele quer que nós demos nesse mundo, que nós precisamos dar. Se a gente lê, tem alguns
versículos, que eu vou simplesmente citá-los. Mateus 5,16. Sois a luz do mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Então, a nossa vida, ela deve ser tradução de boas obras. O que são boas obras? Nós precisamos entender. Boas obras é fazer caridade? Também. É só? Não. Mas é nossa obrigação. É ajudar uns aos outros? Sim, isso é boa obra. É só? Não. E nós precisamos entender que nós temos que cumprir a lei. Como é que a gente cumpre a lei do Velho Testamento? Paulo escreve sobre isso. Lá em Romanos 13, 8 a 10, fala sobre isso. Que toda a lei se resume num só mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Embora Jesus deixou um mandamento maior do que esse. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não pratico mal contra ele. E isso quer dizer que eu já estou honrando a Deus. Os 2 primeiros mandamentos se direcionam a Deus. Os outros se referem a quê? A relacionamento, a pessoas. E nós só honramos a Deus quando nós amamos as pessoas. E aqueles mandamentos que estão ali traduzem em quê? No respeito e no amor uns pelos outros, porque eu vou amar o outro como a mim mesmo. Jesus deixou um mandamento maior, a gente vai citá-lo. Falamos que temos que perdoar quem nos ofende, amar os inimigos e abençoar, para sermos como um pai. Isso está lá em Mateus 5, 44, 45 e Romanos 12, 20, que a gente deve amar os inimigos e deve, se ele está com fome, deve dar de comer, se está com sede, deve dar de beber. E que a gente deve orar por eles. Entendeu? Se nós entendermos isso, isso é viver o reino de Deus. Acumular tesouros no céu, ou seja, não corrermos atrás das riquezas deste mundo, e não andarmos segundo o pensamento deste mundo, e não vivermos nem colocarmos o nosso coração sendo avarentos, porque isso não faz parte do reino e nem da vontade de Deus. Isso está lá em Mateus Mateus 6, 19 e 21. E aí em Romanos 12, 9 fala o quê? Que o amor tem que ser sem hipocrisia, ou seja, sem fingimento, que devemos compartilhar as necessidades com os santos, repartir, que fala em Romanos 12, 13. Em Romanos 13, 1 a 6, fala acerca de respeitar as autoridades, cumprir com as obrigações sociais, respeitar as leis. Em Romanos 13, 6 e 7 fala sobre pagar os impostos. Lá em Romanos 14, 1, 23 e 15, 1 a 6, fala de ajudar os fracos na fé, não criticar, mas ser instrumento. O que ele está falando disso? Teu irmão quer guardar dia, tem problema? Tem problema não, deixa ele guardar dia. Mas você acha que não precisa? Tem problema? Também não tem problema, é isso que Paulo está instruindo. Se um acha que precisa guardar dia, guarde, não tem problema. Se o outro acha que não precisa, não tem problema nenhum. E pode comer de qualquer coisa, se um acha que pode, o outro acha que não tem problema, também não tem problema nenhum. Se você acha que não deve comer carne de porco, você vai comer, você não coma, mas também não obriga o outro a não comer. Se você é vegetariano, como a Marília, não queira que os outros sejam vegetarianos, embora a gente saiba que é mais saudável. Mas se gosta de carne, não tem problema nenhum, pode comer carne. Você vai viver menos, segundo eles, mas não tem problema nenhum. O que nós precisamos entender é respeitar aqueles que pensam alguns aspectos diferentes da vida, mas que não faz diferença nenhuma para o reino. O que nós temos que aprender é a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros. E o que mais nós precisamos aprender? Nós precisamos receber uns aos outros, isso está lá em Romanos 15, de 7 a 13. Não fazer acepção de pessoas, isso está em Tiago 2, 1 a 13. Nós precisamos crescer na fé, na expressão da fé são as obras, isso está em Tiago 2, 14 a 23, que ele fala que a expressão da nossa fé, ela é o que? Se dá através de obras.
E quando nós pensamos em fé, que nós precisamos crescer e amadurecer na fé, a gente pensa em quê? Que é crescer na confiança que nós temos em Deus. E não é. Crescer na fé é crescer no conhecimento. Por quê? Porque é o que Jesus disse. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Paulo escrevendo sobre isso. Ele fala, ouvir de quê? Da palavra de Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o que Jesus falou, porque se conhecemos o que ele falou, nós vamos lembrar das palavras. Quem vai nos lembrar das palavras? O Espírito Santo que ele nos deu. O Espírito Santo vai nos falar daquilo que não está escrito na palavra? Não vai. Ele vai nos lembrar das palavras de Cristo. Se você não tem certeza disso, leia o texto, porque é isso que Jesus disse, que ele enviaria o Consolador, que ele nos ajudaria e nos lembraria de todas as palavras que ele havia proferido. E nós precisamos entender isso, que se trata de lembrar das palavras de Cristo. E isso traduz a nossa vida. Se ele falou, eu creio nisso. Por que eu creio? Porque ele falou. E à medida que eu vou andando nessa jornada, aprendendo e compreendendo, eu vou entendendo que aquilo que ele prometeu, ele cumpre. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas ele diz que nos ajudaria. E ele nos ajuda, e a gente cresce e amadurece, a gente adquire experiência, por isso a gente amadurece. O conhecimento se torna em uma fé prática. Quando ele diz que nos habilitou e nos capacitou para fazer e viver a sua vontade, e que nos libertou do domínio do pecado, e que não somos mais escravos do pecado, mas agora somos servos da justiça, mas precisamos entender que nós morremos para o pecado e que devemos rejeitar qualquer atitude, qualquer pensamento natural que não traduz a sua vontade, para fazer aquilo que precisamos fazer, que é a obra que ele deixou para fazer, que é amar, que é ajudar, que é contribuir com aqueles que precisam. E se nós entendemos isso, vemos aquela pessoa que nos aporrinha o tempo todo, seja no serviço, seja na rua, seja em casa, quando ele precisa de nossa ajuda, nós, em vez de voltarmos as costas, nós vamos lá e ajudamos. Isso vai fazer diferença para a nossa vida? Nenhuma, a não ser que nós entendamos que nós podemos fazer isso, e podemos fazer porque ele diz que podemos. E aí a gente cresce e faz. Faz porque precisa, faz porque é a vontade dele, faz porque é o desejo dele. Ou vocês acham que Jesus passou o que passou na cruz simplesmente com prazer e com alegria e sem dor? Nós sabemos que não, porque ele disse, Pai, se der, livra-me dessa hora, mas faça a tua vontade. Ele se submeteu à vontade do Pai, e nós precisamos aprender sobre isso. Por isso, todos os aspectos que nós precisamos fazer, como João 17,3, fala sobre isso, buscar o conhecimento. E sermos imitadores de Deus, revelar misericórdia, graça, longanimidade, paciência, mansidão, como está em Efésios 5,1. E recebemos o fruto do Espírito. Nós temos o fruto do Espírito ou não temos? Ou a palavra está mentindo? Então o que nós precisamos entender é que nós precisamos amadurecer. Precisamos crescer nesse entendimento e testemunhar acerca disso. Transformar conhecimento teórico em experiência prática de vida, fazendo com quem precisa, com quem necessita. Se aquele que nos perturba nos chama para caminhar 1 milha, a gente vai 2. Por nossa causa? Não, por causa dele. Para que ele entenda quem nós somos em Deus. Para que ele veja Deus em nossas vidas. O que nós precisamos entender é que as pessoas precisam ver Deus em nossas vidas. Meu namorado ou minha namorada precisa ver Deus em mim. A minha mulher, minha esposa, meu marido precisa ver Deus em mim. E eu preciso aprender sobre isso. E eu preciso entender isso. Qual é o lugar que é mais difícil de não ser transparente? É em casa, porque não tem jeito de esconder. Você pode querer enganar seu cônjuge por muito tempo, mas não tem jeito, um dia você vai se revelar quem você é. Então é melhor ser transparente, assumir quem é e viver a vontade de Deus, por entender que Ele te fez. A obra que Ele realizou é eterna e é para ser revelada. Precisamos amadurecer, crescer e viver essa vontade. Do que disso tudo que nós falamos, e se você procurar na palavra, não fala em outra coisa.
Testemunhar do reino é viver dessa maneira, é honrar os compromissos, é honrar a palavra. Jesus disse mais, que o novo mandamento ele nos dava: amai uns aos outros como eu vos amei, de maneira que Cristo amou, ao ponto de se sacrificar e morrer em favor do outro. Foi isso que ele chamou Pedro, e a gente tem repetido isso aqui, e nós precisamos entender. O que Deus nos chama é para nos responsabilizarmos uns pelos outros, para que ele cresça, para que ele amadureça e para que ele seja o filho que Deus planejou, mesmo que eu não veja. O que nós precisamos entender, que nós não estamos aqui para confiar uns nos outros, porque não dá para confiar em ninguém. O único com quem a gente pode confiar é em Deus, porque é o único que vai honrar. Porque qualquer um de nós vai trair uns aos outros. Jesus tinha tanta consciência disso, ele olhou ao Pai para escolher os dois. E nos dois tinha um que era o diabo. Judas o traiu, mas os outros não o traiu, todos o abandonaram. E Pedro ainda prometeu que não abandonaria, que morreria com ele. Jesus vira para ele e fala o quê? 3 vezes você vai me negar, Pedro. E a gente precisa entender essas coisas. Nós vamos trair uns aos outros. Mas a questão não é a nossa traição, mas é entender o outro, entender que aquele que o traiu precisa crescer, precisa amadurecer e compreender a vontade do Pai. Por isso que Jesus disse que ele não se confiava aos homens. Isso está no Evangelho. Lucas, a gente lê sobre isso, e a gente precisa entender sobre isso. Que nós precisamos amadurecer para revelar o Pai. E não depende do outro, não depende do que o outro está fazendo, não depende da maturidade do outro, não depende de nada do outro. Mas eu tenho que ser instrumento, compromissado com o Pai, com a sua vontade de crescer, de aprender, de conhecer, de viver, para honrar Deus na vida do outro. Mesmo que ele fale, mesmo que ele peque, vou continuar ofertando a minha vida para ele, porque ele precisa compreender, crescer e amadurecer. Foi isso que Cristo fez em nosso favor e é isso, para isso que ele nos enviou, para ensinarmos uns aos outros sobre sua vontade. Se eu entendi que eu sou mais maduro, eu tenho que agir como mais maduro. Não posso virar as costas para aquele que precisa de mim. Isso não é a vontade nem é o querer de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa entender isso, compreender que temos que, mais do que falar de Deus, mais do que falar da salvação, mais do que falar que Cristo veio para nos libertar, para nos dar a vida eterna, nós temos que revelar Deus no mundo. É nosso papel, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação natural como filhos, como família, como igreja. Precisamos amadurecer, precisamos conhecer, precisamos entender a vontade do Pai para vivermos essa vontade. E fala disso, não fala simplesmente de vir aos cultos, de prestar um serviço, de adorar a Deus. Fazemos isso com alegria, porque Ele merece o nosso louvor, não para Ele, mas para lembrarmos do que Ele fez por nós. É mais para nós do que para Ele, para termos a consciência. Por isso a santificação, ela vem pela palavra e pela oração. A palavra me traz o conhecimento, a oração me traz o entendimento do que eu tenho da vontade de Deus. E nós precisamos entender e compreender isso. Quero crescer? Quero. Quero amadurecer? Quero. Leia a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Ore, para que você veja o grau de maturidade que você está. Porque enquanto você estiver pedindo coisas para você e para Deus resolver os seus problemas, quer dizer que você ainda está muito imaturo. Precisa crescer, precisa amadurecer, porque existem pessoas precisando de você, para que você seja a luz e o instrumento que Deus quer que você seja neste mundo. E a gente precisa compreender essas coisas, é urgente, porque os tempos, a gente sabe, está cada dia pior. Por isso Jesus falou, será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Isso está relacionado a quem? Ao mundo? Não, a nós, a igreja. Uma fé que traduza o reino de Deus e a sua vontade. Por isso fomos feitos filhos. Nós recebemos a autoridade, como está lá em Atos 1:8. Nós recebemos o poder, a autoridade.
para revelar o Pai, para fazer a sua vontade. E como Pedro escreveu, nós somos coparticipantes da natureza divina para rejeitar as paixões humanas e viver segundo essa vontade. É uma jornada, a gente tem que entender isso. É um processo de crescimento e amadurecimento, mas temos que testemunhar, e testemunhamos quando fazemos essas coisas. Por isso, leia Romanos, leia Efésios, fala sobre isso, da maneira de testemunhar. Ele não fala de outra coisa, como testemunhar do reino, como revelar o reino, como viver a vontade de Deus. Romanos 12, 1 começa sobre isso, 1 e 2. Paulo, depois de explicar a salvação, ele fala, olha, você quer prestar um culto a Deus, um culto com entendimento? Então transforme pela renovação da sua mente, para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E depois ele vem explicando o que nós temos que fazer. Nós temos que amadurecer, para testemunharmos como Deus quer. Como é da sua vontade e seu querer para as nossas vidas. Ou podemos escolher a ser religiosos. Mas, e naquele dia? Mesmo que eu tenha feito tantas coisas, falado em línguas, mesmo que eu tenha curado enfermos, será que ele não vai voltar e dizer assim, olha, eu nunca te conheci? E para outros ele vai dizer, vinde meus filhos, vinde amados de meu Pai. Mas quando te vimos? Quando você viu aquele que estava com fome e deu de comer, estava com sede e deu de beber. O que nós precisamos entender? Que esse é o reino de Deus. O reino de Deus é expressarmos a natureza do Pai neste mundo. Amém? Que a gente possa refletir. O verdadeiro testemunho está não no que nós falamos, mas no que nós fazemos. Essas são as palavras de São Francisco de Assis, que era para pregarmos o Evangelho, se for necessário que falássemos. Pregar o Evangelho é viver. E a gente precisa aprender uns com os outros. Vivemos como família e membros uns dos outros para aprendermos a testemunhar e a pregar. Por isso a gente não pode deixar de congregar, por isso a gente não pode deixar de ler a Bíblia, por isso a gente não pode deixar de orar, porque a gente vai conhecer da vontade de Deus e vai entender que nós temos que nos ofertar. Amém? Que o Senhor possa trazer entendimento e discernimento aos nossos corações e que a gente possa fazer essa jornada com entendimento, com crescimento e com maturidade, sabendo que qualquer um que nos trair, assim como Jesus foi traído, nós ainda temos que correr atrás dessas pessoas, para que eles entendam e vejam a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Fiquem de pé. Desculpe pelo tempo, passou um pouquinho aí do horário, um pouquinho até demais. Pai, queremos cumprir a Tua vontade, realizar o Teu querer, ser Teu instrumento neste mundo, Senhor, porque sabemos que designastes a Tua igreja que planejaste desde antes mesmo da criação do mundo, para ser expressão da Tua vontade deste mundo, por meio da obra de Teu Filho Jesus Cristo, que nos resgatou para Ti, nos comprou por um preço muito alto para sermos Teus instrumentos, para sermos Tua propriedade, Senhor. Queremos ser vasos para a Tua honra, vasos para o cumprir da Tua vontade. Por isso, nos conduza no entendimento, abra o nosso entendimento para a gente ser o instrumento que o Senhor deseja, expressão da Tua vontade e do Teu querer neste mundo, família que revela o Teu nome e que glorifica o Teu nome. Conduza-nos em graça, conduza-nos no entendimento, conduza-nos na compreensão da Tua vontade, para que a gente possa viver segundo o Teu desejo. Nós oramos em nome de Jesus e é no nome dEle que nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela maneira como tem nos ensinado e nos conduzido nestes dias, Senhor. Só ilumine o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Queridos, uma boa semana.